né? Então, todo mundo pode mostrar para o pai, para a mãe, fica uma lembrança aí bacana para a gente. Vamos lá, vamos começar. Eu acho que vocês poderiam fazer o uso de 10 minutos para desenvolver uma fala inicial, se apresentar, falar quem são vocês, o que está desenvolvendo, falar de uma maneira ampliada da passagem de vocês para o PET. E nesse interim, eu acho que os colegas petianos vão se animando e eles podem também ir fazendo uma pergunta aqui, outra pergunta ali, e a gente vai desenvolvendo a atividade. Eu vou pedir para todos, como não é uma palestra, né? Geralmente quando é palestra a gente fecha a câmera para que todos prestem atenção em vocês. Eu vou pedir para que todos, na medida do possível, possam abrir a câmera para a gente falar olho no olho, que a gente do interior, né, a gente curte esse olho no olho, esse tete a tete, e em que pese a Sandra seja da capital, né? Mas eu e a Marli somos do interior, a Graça também. Então vamos lá, na medida do possível, se vocês puderem abrir as câmeras para vocês acompanharem a galera. Marli, vamos começar com você pela letra alfabética. Então, o M vem antes do S. Pode fazer a sua explanação inicial e depois a gente passa para a Sandra. Beleza, obrigado, professor Júnior. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui falando com vocês. Gostaria de cumprimentar de um modo muito carinhoso, especial, minha tutora Graça, minha mãe na universidade, em todos os aspectos. Cumprimentar o professor Júnior, o professor Renato, porque eu tenho certeza que são professores diferenciados. Porque para estar à frente do PET tem que ter um diferencial. Não é todo professor que tem esse perfil. Então, antes de mais nada, né, eu acho importante cumprimentá-los por isso. Bom, pessoal, eu entrei no PET em 2011, final de 2011, e fiquei até formar. Né, formei em 2014. Eu fiz pedagogia, né? O PET lá é multidisciplinar, pedagogia e ciências sociais, e formei em pedagogia. Bom, na época, né? Bom, o professor pediu para falar primeiro o que está fazendo, né? Desenvolver uma fala livre. Vou falar livre, assim, melhor. Então, assim, na época foi uma decisão muito acertada, porque eu trabalhava no comércio de Naviraí, né? O comércio local ele é muito pequeno, enfim. Então, assim, eu precisava garantir meu emprego, só que também a oportunidade de me tornar bolsista e me dedicar aos estudos chamou minha atenção, né? Na época, a bolsa era R$360. Então, eu me inscrevi no auxílio alimentação e no PET. E o campus aqui na Viraí é bem longe, tá em torno de 3, 4 quilômetros de onde eu morava, e não tem transporte público, enfim. Então, eu falei, vou ter que dar meus pulos, porque a tutora exige, né, o cumprimento semanal das 20 horas. Então, eu sabia que eu ia ter que ir à tarde lá no campus e à noite ir para a aula. Né? Então, eu tinha essa consciência que a carga horária teria que ser cumprida, né, prioritariamente no campus, salvo algumas atividades de extensão que a gente fazia na cidade. Mas foi uma decisão muito acertada, assim, né? Tanto que na seleção do PET eu percebi que eu queria estar ali mesmo, né? De modo geral, a galera, né, por ser um campus pequeno, tinha 2 cursos na época, hoje já tem arquitetura, tem administração, hoje o campus já deu uma... Mas na época eram 2 cursos, 2 blocos, então todo mundo se conhecia, e era aquele aspecto mesmo de sentar no chão, ficar aí conversando, mesmo quando terminava as atividades do PET. Então, por ser multidisciplinar, eu preciso ressaltar que eu aprendi muito com os meus colegas petianos, né, das ciências sociais. Então, eu tive o privilégio de pegar um grupo muito estudioso. A gente estudava muito, muito mesmo. Então, assim, tudo que tinha na universidade, não só por ser petiano, porque eu acho que é um perfil do petiano estar envolvido em tudo, né? Mas, por coincidência, a galera daquela época era uma galera, assim, que não, sabe, não dizia não. O que tinha estava enfiado no meio, assim, literalmente. Não que fosse uma competição, mas era um perfil mesmo, né? De um ir puxando o outro. Então, as discussões de corredores, os colegas e as outras atividades que tinha, né? De certa forma, enriqueceram muito as atividades próprias do PET. Isso é um aspecto importante. De modo geral, eu queria pontuar, assim, né? Que cada PET tem sua organização. Mas a nossa tutora, no âmbito do ensino, uma coisa que era muito interessante e que até hoje eu vejo a importância, né, da realização na época, eram as oficinas.
Então, a nossa semana era dividida, né? A gente fazia o planejamento semanal e tudo mais. Então, a gente tinha oficinas. Então, na minha época, a gente teve oficinas sobre indisciplina, uma professora da pedagogia que estudava questões da psicologia. A gente teve oficina de francês, uma esposa de na época, o deputado, né? Ela se voluntariou, então a gente teve a oportunidade de ter oficina de francês, oficina também de língua portuguesa, com a professora que tinha formação. Assim, então, assim, a gente sempre tinha atividades nesse sentido. Sobre a BNT, a Lene, né, o pessoal da biblioteca deu oficina para a gente. Então, assim, tinha um monte de atividade de ensino para nós petianos e depois a gente tinha que agir como multiplicador. Então, sempre que tinha evento, a gente tinha que, antes do evento, preparar a oficina para ministrar. Então, esse era um aspecto interessante, porque a gente recebia formação e a gente também ministrava para os nossos colegas dos outros 2 cursos, né? Então, isso sempre foi uma prática. Nós, enquanto multiplicadores, e a gente tremia na base, porque você dá oficina para a galera que você estuda junto, é muito difícil. Mas ela era desafiada. Até hoje tem as fotos. Quando eu olho, eu falo, Senhor, que tremedeira danada. Mas era muito interessante, né? Foi muito interessante. No âmbito da pesquisa, eu literalmente aprendi a escrever no PET. Né? Dentro do planejamento, a gente tinha pesquisa coletiva, que era o momento que a gente sentava em 3 pessoas para usar o computador e escrever junto, que era bem difícil, né? O momento da pesquisa coletiva. E a gente também tinha, normalmente às sextas-feiras, a pesquisa individual, que era você pesquisar aquilo que você tinha interesse. Então, no momento da pesquisa coletiva, na época, a gente estudava muito a questão das políticas educacionais voltadas para o atendimento de jovens e crianças, que na época era nosso público-alvo da extensão. Então, a pesquisa coletiva que a gente realizava, de certa forma, nos subsidiava ali na nossa prática de extensão, que era nas instituições sociais do município, né? Destinadas, naquele momento, especificamente para criança e adolescente, depois expandiu para os idosos. Então, tinha esse momento, né, de oficina e de pesquisa. Na pesquisa individual, eu comecei a estudar, né, escrever alguns artigos, e eu nunca me esqueço do meu primeiro evento, que daí foi um evento que a professora Graça montou no micro-ônibus com a gente, e a gente foi para Cascavel, né? Não era um evento específico do PET, mas ela, né, bastante petiano foi. E foi, assim, a primeira experiência, né, de apresentação de trabalho foi em virtude da pesquisa individual que o PET proporcionava. E depois disso, a gente rodou o Brasil apresentando o trabalho. Então, a galera produziu muito. Muitas das minhas produções, né, foram no âmbito do PET, exclusivamente. Poucos trabalhos foram oriundos de disciplinas da graduação. Então, de antemão, se eu conseguir fazer pós-graduação, foi por essa experiência de pesquisa, né, dentro do PET. Outra coisa também que é muito importante falar era da parceria que a tutora tinha, e assim, não é puxando o saco, mas se não fosse o perfil dela, tinha coisa que não teria acontecido, né? Todo mundo quebrado, sem custeio, só com a bolsa. Então, assim, a gente saía pedindo para vereadora, a gente pedia pão, presunto, levava nos eventos em caixa térmica, fazia na sanduicheira, dormia no chão, nos alojamentos, já tomamos banho de cano em Corumbá. Então, assim, tudo que vocês pensarem de perrengue para estar no evento, nós já passamos. E a tutora sempre ali do lado, sabe? Ela nunca foi, não que seja um problema ir para o hotel, só que ela sempre estava literalmente com a gente. Naquelas conversinhas ali, né, de meio tempo entre os eventos, a gente também aprendia bastante. Então, esse aspecto mais intimista do PET, na minha opinião, contribuía mais ainda para o enriquecimento, sabe? Porque quando você tinha que executar uma atividade do PET, você tinha, de certa forma, mais sintonia com os colegas. Porque a gente literalmente dormia e acordava com muitos deles, né, nesses eventos. Então, eu particularmente acho que a experiência foi ainda melhor em virtude dessa parceria, que até hoje são meus amigos, assim, sabe? Era uma galera muito, muito top. E, assim, além da questão dos eventos e tudo mais, a questão da extensão, né? Eu, particularmente, fiquei, assim, a maioria do tempo na extensão junto com crianças e adolescentes. Aqui na Viraí tem alguns projetos sociais
E resumindo, né, a gente tinha uma carga horária para planejar as atividades e depois a gente executava junto a esse público, semanalmente também. Então, o grupo era dividido, né? 2 pessoas iam no Maranatá, outras pessoas iam para o Lar dos Idosos e às vezes fazia esse rodízio. Teve um dia, nem sei se a professora Graça sabe disso, que eu cheguei em casa chorando, assim, absurdamente. Assim. Eu sou chorona até hoje. Eu chorava muito, que foi o dia que eu tive que fazer extensão no Lar dos Idosos. Eu, assim, eu me acabei. Porque eu não consegui executar o que eu tinha estudado e planejado, de certa forma, sabe? Só que, cara, é impressionante como essas práticas de extensão fortalecem a gente para a vida, sabe? Para tudo, porque você ficava brava com a professora, porque tinha coisa que a gente não tem o perfil, né? Tipo assim, eu tenho um grave problema em trabalhar e perceber o sujeito, né, público-alvo da educação especial e os idosos. Eu tenho esse problema comigo. Eu ainda vou para o caráter, assim, quase da piedade, sabe? Eu sei que eles não precisam disso, eles precisam do profissional. E ali eu sofri muito. Mas, né, essa extensão, de certa forma, me fortaleceu, principalmente enquanto ser humano, porque era uma realidade quase que eu sabia que existia, mas eu praticamente negava. Então, essas experiências, sabe, de certa forma, a gente tem que fazer em virtude da própria organização do grupo, mexeram muito comigo e me marcaram muito. Então, eu teria várias coisas assim para destacar do ponto de vista das atribuições do PET, né, que são muitas e vocês sabem, acho que não preciso nem falar disso, né, o que tem que fazer e tal, tudo mais, mas principalmente o que me marcou muito, assim, foram as relações. Hoje em dia, né, eu não sei se isso se mantém, assim, mas o que eu particularmente acho que foi, né, e eu acho muito interessante, é o para além das 20 horas do PET, no contexto da formação, porque terminou os 4 anos, cada um vai para o seu rumo, né, é natural, mas para complementar a formação, além do PET, os relacionamentos que o PET me proporcionou, né, depois disso. Então, além de ficar conhecido, né, que você fica tanto andando na cidade, divulgando evento. Nossa, quando eu fui fazer estágio depois, quando eu voltei, né, trabalhando, né, nossa, as pessoas conhecem você por ser petiano. As pessoas conhecem você por ser da universidade. Então, participar de organização de evento, essas coisas todas, no meu contexto, me favoreceu muito, muito mesmo, né, na inserção do mercado de trabalho. Quando eu era petiana ainda, em 2014, abri um concurso na prefeitura para o cargo de pedagoga e eu corri para a professora para conversar com ela, né? Porque na Viraí tem pedagogia. Aí tem pedagogia no particular. Eu falei, eu nem vou fazer porque tem pedagoga caindo das árvores, né? Pensei. E aí a professora, não, você está com o conhecimento na cabeça aí, bora fazer. E eu terminando a faculdade, não querendo atar o cordão umbilical, né? Tanto que eu demorei muito para sair dos grupos de WhatsApp. Eu demorei horrores, assim, para ver várias coisas, assim. Várias coisas mesmo. E aí, na oportunidade, né, quando eu estava finalizando o PET, eu fui, né, fazer um curso e a professora Graça me ajudou na elaboração do projeto de mestrado. E eu fiz o Enem também, então eu falei assim, alguma coisa vai dar certo, porque qualquer coisa eu volto nas ciências sociais para virar petiano de novo. Eu falei para ela, qualquer coisa eu volto. Mas, enfim, as coisas aconteceram, e aí quando eu saí do PET, logo depois, né, eu ingressei no mestrado em 2015, que não pode negar que o PET contribui muito para isso, por mais que não seja a finalidade do programa, 90% das pessoas que fazem o PET conseguem ingressar, então não é coincidência. Por mais que não seja a finalidade, o PET acaba sendo um diferencial formativo para quem quer pós-graduação. É inegável, do meu ponto de vista, inegável. Então, aí depois do PET, a professora me ajudou, né, a ingressar no mestrado. Aí eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu fui aprovado no concurso, comecei a trabalhar. Aí sempre mantendo contato. A professora Graça sempre chamava para participar do grupo de pesquisa, que o PET, né, o GPSP né, surge dentro do PET, o grupo de pesquisa em política educacional da universidade aqui.
E aí eu fui estudar, continuei estudando, né? Eu fui fazer o mestrado em política educacional, que era a área, né, de certa forma, que a gente aprofundava dentro do PET. Aí eu comecei a fazer direito aqui na UEMS, continuei estudando política educacional, né? Agora do aspecto jurídico normativo. Aí fiquei trabalhando na prefeitura e sempre lá na universidade em pé da professora. Aí terminei, deu tudo certo. Terminei o ano passado o doutorado, consegui terminar o direito também. Aí, no meio desse caminho, abri o concurso do Instituto Federal, né, do Mato Grosso do Sul. Aí eu fui tentar fazer também, consegui. E hoje eu voltei para Naviraí para trabalhar no IF, que era uma instituição assim que eu sempre falava com a professora, né, que eu vi os professores da Universidade Federal falavam que quero ser um desses caras, tipo, sabe? Então, assim, talvez os professores, depois de um tempo, percam essa noção do quanto eles são referências para nós, né? Mas, assim, 98% do que eu tenho profissionalmente, inegavelmente, é em virtude do PET. E 2% é em virtude da minha família. Assim, profissionalmente, né? Porque minha família, claro, ela tá ali me alicerçando em tudo. Mas os conhecimentos, né? Acho que esse é o melhor termo. Os conhecimentos que foram necessários para minha, não direi consolidação, mas para literalmente inserção no mercado de trabalho, que é muito concorrido, né, na área da educação, das ciências humanas, de modo geral, são em virtude do PET, assim. E é isso, assim, sabe? Aí eu tô aqui, toda vez que eu vejo a professora Graça, assim, o sentimento de gratidão transborda, porque ele existe, e quando eu vejo, né, ele transborda, e é uma rasgação de seda mesmo, porque literalmente, eu sou filha de pedreiro e de doméstica. Então, se hoje eu tenho minha casa, meu carro, um notebook, se hoje eu estou empregada, eu não posso de nenhum modo me envergonhar de reconhecer as pessoas que me ajudaram. Profissionalmente falando e principalmente, né, do ponto de vista do ser humano. Então, não é só a tutoria em si, é a dimensão humana mesmo de reconhecer a gente como um sujeito em formação. Não é um sujeito que só cumpre carga horária, é um sujeito, né, que tem medo, que cansa, que, enfim. Então, assim, não é para voltar para o lado motivacional, né, o evento de hoje, mas eu não posso desconsiderar essa dimensão, sabe? E nós somos sujeitos e os nossos tutores, quando nos reconhecem desse modo, ajudam mais ainda a gente, assim. E é isso, gente. Falei demais. E é isso, chega, né? Valeu. Tá mutado o microfone. Não, eu mutei de propósito mesmo, chega, já falei demais. Obrigado, Marli. Vamos lá, então, agora para Sandra. Vamos lá, Sandra. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal, e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também a todos os professores e tutores que estão presentes. Faço das palavras da Marli as minhas. E, bom, é isso. Eu acho que eu não posso resumir o PET sem gratidão. Porque minha história do PET foi bem engraçada, assim. Bom, hoje, falando um pouquinho de quem eu sou hoje e como eu me tornei por conta do PET, hoje eu sou uma desenvolvedora, eu sou desenvolvedora de software em algumas tecnologias, isso se deve ao PET também. Então, eu carrego aí pelo menos umas 5 tecnologias que eu trabalho comercialmente, tá? Eu sou bem novinha, isso é bem importante, eu tenho 21 anos hoje, por causa do PET também, mas já vou chegar lá. Tenho mais ou menos uns 2 anos de carreira aí, que eu conto assim. Nesses 2 anos eu já atendi alguns clientes grandes, digamos assim, por exemplo, PagSeguro, trabalhei com o Boticário, agora eu estou com uma empresa internacional, a gente atua a nível global e tal, então, tipo, coisas muito legais, e eu acho que muito disso foi despertado enquanto eu estava no PET. A minha história no PET começou no meu primeiro ano de faculdade, na verdade, logo no meu primeiro mês. Logo quando eu entrei, assim, naquela calorada e tal, o pessoal do PET foi falar para minha turma, e eu me interessei muito. E aí, eu tenho um anjinho, assim, que é o Hernanes. Se o Hernanes estiver aí, um beijo, obrigada
Porque eu entrei na faculdade de computação sem saber nada de computação. Tipo, nada. Tipo, nada, de nada, de nada. Foi uma coisa muito engraçada, porque eu passei, meu pai falou assim, vai, você gosta de computador? Aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí, na calorada, o pessoal falando e tal, aí eu cheguei no Hernanes, que eu bem conhecia ele por alguns amigos em comum, né? Falei, Naninho, me adota, me pega de estagiária para você. Aí ele, como assim? Eu falei, eu não sei nada, eu preciso muito aprender, eu tenho muita vontade de aprender. E aí ele falou assim, ó, eu não sei se eu posso fazer isso, mas fala com o Renato. Aí lá vai eu, falei, oi, pro, bati na portinha dele. E isso eu tinha recém feito 17 anos, tá? Foi logo quando eu entrei, então foi assim, tipo, muito, muito rápido. Eu saí do ensino médio e faculdade, assim, 2, 3 meses depois já tava dentro da faculdade. E aí eu bati lá na porta da Renata e falei, então, oi, Pro, tudo bem? Eu tô muito interessada, tenho muita vontade de aprender. E olha, o Hernandes falou que vai me adotar, você não vai se preocupar com nada. Porque eu não podia, né? Pra gente entrar no PET, a gente tem que ter pelo menos um semestre pra gente ter coeficiente de rendimento, né? Aí ele falou assim, tá bom, você pode ficar por lá e você vai entrar e sair com o Hernandes depois, quando você passar do seu primeiro semestre, tiver nota, tudo bonitinho, a gente te coloca para dentro como bolsista, né? E isso foi muito importante, assim, porque acho que o PET é minha casa. Ela falou que demorou muito para sair dos grupos, eu já tô 2 anos fora e não saí ainda, e não pretendo também, aqui, ó, eu tô de uniformezinho aqui, assim, ainda, é isso, não vou, assim, não vou. Se eu for na UFMS, eu vou lá na sala do PET, entendeu? É assim que funciona. E, bom, foi muito importante. Dentro do PET também, a gente fazia vários projetos, vários trabalhos. A gente trabalhava muito com squads, que é uma palavra bonita para as equipes, que nem funciona na Google, assim, sabe? O professor Renato também, o nosso tutor, acho que se ele não fosse do jeito que ele no sentido de aceitar muito a nossa opinião e escutar o que a gente está falando, a gente não testaria tantas tecnologias, tantas coisas novas para dentro do PET, para melhorar os nossos processos internos, e é muita coisa que hoje eu vejo na onde eu trabalho, é onde eu posso opinar com propriedade, porque lá no PET a gente falou, não, vamos fazer de tal forma, e na onde eu trabalho faz assim, então eu já conheço, eu já sei como que funciona todos esses processos. E aí eu comecei ainda na minha história de ponta a ponta, né? Eu fui desde a infraestrutura, que é mexer com cabo, mexer com máquina, assim, a máquina física. Aí depois eu falei, não, legal, já sei isso. Aí depois eu fui mexer com programação em si, e aí a gente já começou a mexer com robótica, eu ficava em pelo menos uns 5 grupos ali, de 5 projetos diferentes, simultâneos, e fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Desde o primeiro dia, acho que eu entrei de cabeça. Desde o primeiro dia, eu ia de manhã cedo para a faculdade, saía de noite, ficava o dia inteiro no laboratório. A gente até escondia, assim, às vezes, porque a gente levava um colchonetinho, porque como a gente chegava muito cedo, tipo, de manhã, e saía embora de noite, aí depois do almoço, né, do bandejão da RU, a gente tirava uma cochilada ali, tranquilo, no laboratório, depois voltava para trabalhar. Acho que no meu diploma mesmo, de concluinte do PET, né, faltou hora ali. Tá pagando hora até hoje na faculdade, porque realmente 20 horas semanais é pouco. Eu ficava, sei lá, o dobro, talvez o triplo dentro do laboratório. E na minha profissão em geral, por que isso foi muito importante? O meio, né, da computação em si, principalmente o mercado de trabalho, ele é um meio majoritariamente masculino. A gente não vê muitas programadoras, a gente não vê mulher. E no PET não era muito diferente, porque quando eu entrei, eu era, acho que, a única menina, né? Só que eles me abraçaram de um jeito tão fofo, tão acolhedor, que eu me senti forte e confiante, porque na onde eu errava, assim, eles me corrigiam com aquela cautela, eles falavam de um jeito legal comigo, eles se preocupavam comigo. Então, tipo, se eu saía muito tarde, sempre tinha alguém do PET que me acompanhava até o carro, por exemplo, que ia comigo até o ponto de ônibus. Então, esse cuidado e amizade é coisa que eu levo para minha vida. E quando eu estava aprendendo, estava lá engateando, fazendo a faculdade e aprendendo as coisas, todos esses meninos que me abraçaram e me acolheram, me deram força para eu chegar hoje, aonde eu tô hoje, numa equipe de 26 pessoas em que só tem eu e mais uma. E ficar confiante, falar, não, ó, isso aqui, e pronto, eu sei o que eu tô falando, eu tenho propriedade. E
me colocar como uma profissional que eu sou, como uma profissional que eu fui criada para ser pelo PET. E também como pessoa, porque uma jovem, né, com 17 anos, que entra na faculdade, eu tinha recém feito 17 anos, estava, tipo, sem nada de mundo, de vivência, de nada, sabe? Então, foi muito, 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 muito importante, porque eu acho que eu me tornei pessoa, de fato, com consciência política, com consciência coletiva, com me preocupar com a visão, assim, das outras pessoas dentro do PET. Foi onde eu cresci, realmente, onde a gente sai, assim, de casa também, né? Ainda mais eu que entrei muito novinha, assim, na faculdade, e falei, não, mundo PET. Então, aí que eu peguei as vivências, foi aí que eu comecei a entender, pensar um pouquinho mais, assim, ter um raciocínio mais crítico em certas coisas, certas situações, e agregando conhecimento sempre, né? Com 30 projetos ao mesmo tempo, a gente dando curso, inclusive um dos projetos, assim, que eu mais amei fazer, que foi o que mais me tocou também, foi quando a gente estava dando aula de informática básica para a comunidade haitiana. Eles eram imigrantes, recém-chegados, a gente deu aula com o intérprete, e assim, eu tenho um mousezinho aqui, acho que dá para mostrar. Eles pegavam o mouse assim, gente, tipo, eles pegavam o mouse, colocavam no outro canto da mesa e soltavam. Porque eles não sabiam o que era um mouse, o que era uma tela, o que é computador, eles não tinham esse tipo de vivência. Então, assim, foi muito legal, porque são pessoas com uma capacidade esplêndida de uma realidade completamente diferente. Porque desde da nossa formação básica, né, ali na escola, a gente tem uma aulinha de informática aqui ali durante a semana e tal, a gente conhece o computador. Eles não tiveram nem isso, eles não tiveram essa oportunidade. Então, acho que foi muito gratificante, é um dos projetos que eu guardo assim, com mais carinho no meu coração, de mudar a realidade dessas pessoas e conseguir capacitá-las para o mercado de trabalho, para elas conseguirem uma vida melhor. Porque já é tão difícil, né, sair do seu país para ter que vir para outro, se adequar a uma língua. A gente tinha até um intérprete de francês, eles estavam começando a aprender o português ainda, e a gente fez parte desse processo com muito carinho, com muito amor. Foi muito, muito gratificante, assim, acho que foi um dos projetos mais gratificantes que a gente participou. Fora os eventos, computação, acho que tudo a gente estava no meio, tudo que acontecia dentro da FMS tinha alguém do PET Sistemas no meio. E o PET Sistemas acho que o nome já fala, né, como eles me abraçaram, é a gente que abraça. Então a gente tem, acho que, se eu não me engano, na minha época eram 3 ou 4 cursos de computação que era do PET Sistemas, e a gente estava lutando para agregar mais gente, trazer mais gente para dentro do nosso clube, né, da nossa fraternidade, digamos assim. Que é uma vez petiana, sempre petiana. O professor Renato não me deixa mentir, que ele sempre me falou isso, e eu me sinto petiana até hoje, serei, e não vou ser dos grupos. É isso. E, bom, acho que pessoalmente também, falando um pouquinho mais, foi, como eu já disse, né, foi muito importante para minha formação como pessoa, e principalmente com o dinheiro que eu recebia no PET, né, a Marli falou que era 360, né, na época. Na minha época já era 400, poderia ter melhorado um pouco mais, porque eu entrei em 2017, né, tem um tempão aí, mas vamos continuar lutando para aumentar essas bolsas. Até hoje está 400. Então, né, é um absurdo isso, porque a gente contribui tanto, né, deveria ser mais reconhecido. Mas com esses R$ 400 que eu recebia todo mês, eu ajudava na minha casa, porque é difícil, né, a gente tem que ajudar a pagar a conta, separava de 100 em 100 todo mês, do que sobrava, do que eu tentava ajudar em casa, e foi assim que eu tirei a minha habilitação, e foi assim que eu juntei meu dinheirinho para comprar meu primeiro carro, que está aqui na garagem. E, enfim, foi trabalhando todo mês. Fiquei uns 2 anos, 3 anos no PET, 3 anos informal, né? Porque eu fiquei um semestre ali de estagiária do estagiário, mais ou menos. E foi. E a minha saída do PET, eu acho que foi muito agridoce, assim, porque eu não queria sair. Só que eu precisava dar um salto, assim, na minha carreira, e quando eu saí para um estágio, já em desenvolvimento, e na nossa área o mais comum é a gente sair para um suporte primeiro, para depois ir desenvolver, e eu já consegui saltar para
dentro mais ou menos do que eu queria, né? E quando eu saltei foi triste, assim, ainda passei pelo menos um ano indo no PET todos os dias, enquanto eu estava terminando a faculdade. Ali, falei, professor, deixa eu ficar de voluntária, por favor. Aí ele me deixou, aí eu continuei indo no PET e tal, até nesse meu primeiro estágiozinho foi quando eu consegui comprar meu carro, meu carrinho, e foi isso, foi o que eu aprendi no PET, né, gerenciamento financeiro, tipo, uma coisa assim, de vida, que você vai aprendendo, que eu jamais esperaria aprender dentro do PET, que é a gente ajudar também nosso colega que tá ali, que às vezes não tem o dinheiro para comer no bandejão, um almoço, uma janta, não tem o dinheiro do passe, então a gente sempre se ajudava, a gente sempre se inteirava. No final do mês ninguém tinha dinheiro para nada, então todo mundo juntava o que tinha, a gente ia no mercado, que aqui, né, no caso, tem um mercado na frente da faculdade, comprava as coisas e ia se virando lá dentro mesmo. Acho que talvez minha marca registrada também no PET ficou o cafezinho, que eu sempre fazia café lá, e eu deixava o laboratório todo cheirando café, todo mundo gostava, era bem legal. E consciência, né, tipo, tanto minha, de querer mais, de querer alçar voos mais altos, por isso que acho que minha saída foi tão agridoce, né, porque eu estava muito animada por estar crescendo na carreira, mas eu também não queria tirar meu pezinho dali de dentro, né, da minha casinha, com os meus irmãozinhos, né, os meus petianos. A gente também fez um projeto muito legal de apadrinhamento, que eu costumava chamar de simular, disseminar a palavra do PET, que a gente trazia os calouros e adotava esses calouros para a gente, que nem foi comigo, e a gente conseguiu vários calouros assim que continuaram, e a gente conseguiu diminuir também a estatística maior do nosso curso de computação em geral, que é a evasão, né, com esse projeto. Então, assim, foi muito legal. E aí, depois do PET, que eu saí, só empresa, fui para uma outra empresa, trabalhei. Aí eu fui para PagSeguro. Depois da PagSeguro, fiquei acho que 1 ano e meio com o projeto da PagSeguro. Entreguei o projeto de ponta a ponta. E aí, com o da PagSeguro, depois fui para Boticário. Aí, agora da Boticário, eu tô com um pessoal aí que... eu trabalho pela Inunda Web, né, que é uma startup prestando serviços dentro de uma outra empresa, que eu não sei nem falar o nome, é uma empresa belga, assim, a gente trabalha com navio, é muito legal, tipo, é navio mesmo, assim, daqueles que é barco, é demais. E aí estamos aí, e acho que tudo começou, né, no dia que eu bati na portinha dele, que eu criei coragem, assim, respirei fundo e falei, eu vou, né. Bati na portinha do Renato e falei, deixa eu ficar, eu só quero aprender, é só isso que eu quero. E acho que PET é isso, PET é vontade de crescer, é vontade de aprender, é resiliência, de quando a gente chega, assim, num desafio, é a gente passar por cima deles e crescer com eles, e mesmo se a gente não dá conta de primeira, é tentar de novo, que vai dar certo, e ter sempre alguém ali para puxar, né? Porque se não fosse o Renato, talvez eu com 21 anos, por isso que eu falei que é importante, né? Essa minha pouca idade, não estaria hoje com a carreira que eu tenho, não estaria hoje caminhando aí, em breve vou entregar meu apartamento já, e aí a gente vai trabalhando todos os dias, então é gratidão, literalmente, pode ser meio clichê, né? Meio clichêzinho, mas só tenho a agradecer toda essa oportunidade, porque foi uma grande bênção na minha vida, me transformou na pessoa que eu sou hoje. E acredito que cada petiano, cada tutor e cada experiência transforma, né, as outras pessoas. Vocês que estão no início serão transformados, aguardem. Em breve, quem está aí começando no seu primeiro semestre de PET vai estar aqui no nosso lugar, né, e vai poder falar, olha, minha carreira é assim, 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 trabalho com barco e tal, entendeu? Isso é bem legal. Bacana, Sandra. Eu nunca tinha ouvido esse termo agridoce, a não ser comendo sushi. Uhum. Mas é isso. Gostei do termo agridoce para relacionar alguma coisa legal que você não conseguia se distanciar. Bacana. Bom, agora a gente abre para as perguntas, para as dúvidas, né? Para a participação dos colegas, dos tutores aí.
juntamente com a Sandra e a Marli. Parabéns pelo relato, pelas experiências de vocês. É muito bonito, né? Ver a importância do PET na vida de vocês, nas contribuições que isso trouxe a vocês e, sobretudo, ver vocês sendo pessoas exitosas, cada um naquilo que parte vocês escolherem, parte, né, a cultura, a vida, as condições, as oportunidades as levaram e certamente bem colocadas profissionalmente, né? Obviamente toda essa formação política ela é importante para a vida de todos nós. O PET tem essa função de tornarmos pessoas melhores, mas também a vida ela também precisa de profissão. Você precisa estar atuando, né, para viver ou para sobreviver, vamos dizer assim. E é muito bacana ver vocês duas bem encaminhadas profissionalmente, desenvolvendo aquilo que vocês gostam e aquilo que vocês, de certo modo, traçaram para a vida de vocês e as oportunidades ao meio desse processo lhes auxiliaram, né? Sobretudo no caso das colocações da Sandra, né? Então, a oportunidade de busca dessa experiência, ou seja, a vontade da sua, né? A sua vontade em querer estar inserido no programa, estar inserido, querendo aprender a priori, né? Eu sempre digo para os meninos da educação física que entram no PET, olha, participar do PET pela bolsa de R$400 não dá para justificar, mesmo porque R$400 não dá para fazer nada, né? Então, para estar no PET, tem que compreender que o PET, de fato, é algo mais, que o PET é algo importante para a sua formação, porque R$400, fazendo um bico aí no final de semana, né, um ou outro consegue esse valor. E além, né, desses R$400 que a Graça colocou, ainda estamos atrasados, né? Sobretudo esse mês está atrasado aí, o repasse. Então, cada vez conseguem ser pior. Eu lembro que essa bolsa, eu estava no doutorado, quando a bolsa aumentou de 300. Eu não me lembro muito quanto que era a bolsa de iniciação científica, porque eu era doutorando, eu lembrava que a bolsa de doutorando era 1.800. E ela foi para 2.100, né? E a bolsa foi para 400 também, talvez fosse 300, 360. Então, se passaram já 11 anos, isso foi em 2010, né? Então, se a gente transformar isso em litros de gasolina, né, a gente consegue ver a perda real nesse sentido. Mas vamos lá, então. Agora abrem aí as câmeras de vocês, o microfone, podem fazendo perguntas à vontade para a gente fazer esse bate-bola com os nossos convidados, Renato, Graça. Ô, Júnior, eu lembro que teve um período, né, que a bolsa do doutorado foi para 2.100 e a do PET continuou 1.800. Aí teve um comunicado, né? Aí passou para equiparou, né, as bolsas de doutorado com o do tutor que também tinha doutorado, aqueles que tinham doutorado, né? E quem tinha mestrado recebia referente mestrado, mas o tutor recebia menos que a bolsa de doutorado. Aí equiparou aí num certo momento, eu não me lembro exatamente o ano, mas teve uma equiparação. Bom, só um detalhe, né, a título de informação. Olha, meninas, Marli, Sandra, vocês me emocionaram assim do início ao fim da fala de vocês. O Renato falou agora eu posso chorar. Renato, eu tô com vontade de chorar até agora, né? Porque a fala delas é muito especial, né? Muito especial mesmo, né? Que elas conseguiram, né, fazer de fato um relato de vida, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade. Também sou muito grata, né, às oportunidades da vida, por ter tido, né, essa experiência como tutora, estar ainda, né, em experiência como tutora. A gente também vive aprendendo, a gente erra, a gente acerta, a gente aprende, a gente refaz, né? E, assim, uma coisa muito importante, mas muito importante que vocês falaram, que eu queria destacar, é que vocês duas, cada uma do seu jeito, no seu perfil, vocês deixaram bem claro a predisposição que vocês tinham para. Isso é muito importante para o crescimento do indivíduo.
para formação pessoal, social, profissional, né? Às vezes o aluno entra no PET, então tem algumas experiências que não são positivas, né? O aluno entra no PET, aí ele fica 1, 2 meses, ele acha que, não atendeu as minhas expectativas, mas não é assim, pouco tempo, né? A Marli entrou no primeiro ano, a Sandra falou que entrou no primeiro ano, então vocês tiveram quase toda a graduação junto ao PET. Então, o tempo no PET, esse conjunto de experiências, esse que vai ser o diferencial, né? E a questão do aluno estar predisposto a aprender, a saber mais, a conhecer, né? Então, isso é essencial. Então, eu queria, né, destacar, e foi muito bom que vocês fizeram esse relato aí, porque vai bem nessa direção. Olha, gente, muito obrigada mesmo pelas duas. 2 orgulhos, 2, entre tantos que a gente tem, né? Vocês duas, com certeza, são 2 especiais também, tá? Muito obrigado, gente, pela fala de vocês. Obrigado, Graça. Sandra, pode ir levantando as mãozinhas aí, pessoal, para ir seguindo a fila aí, para a gente fazer o bate-papo. É importante, além da fala da Sandra e da Marli, é importante também as dúvidas, né, de vocês, perguntas sobre questões que não estão contidas na fala delas, tá? Eu levantei a mãozinha só para fazer um adendo, que era para eu ter terminado minha fala, só que às vezes a gente se emociona e esquece das coisas, mas, essa vai diretamente para o senhor. Tô voltando, hein? Esse mestrado vai sair, então vai ver bastante a minha carinha por aí, entendeu? E gente, né? Que não pode parar, né? É o senhor que me ensinou, a gente tem que estar sempre se movimentando, sempre estudando, então, em breve aí, uma boa filha casa torna, né? Exatamente, sempre bem-vinda. Mariana? Primeiro eu queria agradecer a Marli e a Sandra pela fala, porque assim, eu também me emocionei, eu estou há um pouquinho mais de 1 ano no PET, estou no PET da professora Graça, e eu não consegui participar presencialmente, e eu tenho muita vontade, né? Eu tinha muita vontade de participar. Mas mesmo assim a gente aprende todos os dias, mesmo à distância. Todo dia eu aprendo uma coisa nova com o grupo, com as pessoas que a gente conhece. E eu achei muito coincidência a Marli ser da educação. E, ai, gente, eu tô nervosa. E a Sandra ser da área da computação, porque são 2 áreas que eu me interesso muito. Eu estou terminando pedagogia esse ano e eu estou pensando em entrar em algum curso da área da computação. E é uma coisa nada a ver com pedagogia. E eu fiquei pensando, gente, se eu conseguir entrar em outra faculdade, eu quero participar do PET. E aí ela começou a falar do PET. Eu falei, gente, é tudo que eu queria ouvir. E aí eu queria perguntar para ela por que tem tanta evasão nos cursos dessa área e o que o seu PET fez para tentar não impedir, não sei, para motivar os alunos. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, pela pergunta. E vai ser super bem-vinda. As garotas têm que vir para frente do computador mesmo, porque assim a gente vai dominar o mundo. É isto. Bom, sobre a evasão do nosso curso, eu acredito que seja muito por conta de que a gente não tem nada parecido na escola. A programação, ela é um mundo completamente diferente. Graças ao PET também eu tive muita experiência de monitoria, assim, para as pessoas que estavam entrando. Então, assim, eu passava na matéria, no outro semestre eu pegava monitoria. Sempre, sempre. Então, peguei, inclusive, algumas monitorias com os professores, assim, bem difíceis, que normalmente a galera não estava querendo pegar, e é por conta disso, porque a gente não tem uma linguagem mais técnica, e não tem como aprender a computação, a programação básica, sem essa linguagem mais técnica. É completamente diferente de tudo que a gente vê na escola. Tipo, é diferente de matemática, de física, é uma ciência exata, só que é diferente. Então, nas nossas estatísticas, né, a evasão sempre se dá entre o primeiro e o segundo semestre. Logo de cara, você chega numa aula completamente fora da casinha, fora do seu universo, ainda mais no meu caso, que eu vim direto do ensino médio, então eu estava com o ensino médio bem fresco na minha cabeça, né, e você cai de paraquedas ali.
E eu acho que o que me segurou também na faculdade foi o PET, porque o que eu não entendia na aula, eu ia, prestava atenção, eu copiava o máximo de coisa que eu conseguia copiar. Eu comecei a programar escrevendo, tipo, pra você ter ideia, assim, porque aquilo realmente não entrava na minha cabeça. Eu só copiava código, que era para fazer no computador, na mão, para até chegar um momento de eu entender. E dentro do PET, como era algo que eu ficava o dia inteiro, eu terminava assim ali meus afazeres e tal, então a gente dava um intervalinho, eu pegava o caderno e falava, vem cá, Enernes, me explica do seu jeito. Não quero explicação técnica, eu quero que você me explique do seu jeito. Aí ele começava, não, esse cara aqui, ele guarda informações. Então isso aqui, tipo um objeto, uma classe, ele é tipo uma pessoa que tem características, tipo você tem cabelo e tal, cor do seu cabelo, cor do seu olho. É assim mais ou menos que funciona. E aí quando a gente foi para essas explicações mais empíricas, de roda de conversa mesmo, foi onde eu consegui entender. E aí a gente vai fazendo analogias com a vida real e tal. A gente tem professores muito bons, principalmente na Facom. Nossa, o meu primeiro professor, tenho muito carinho com ele, que é o professor Bruno. Ele foi, assim, um anjo pra gente, porque a minha turma foi uma das turmas que mais passou gente, assim, de primeira, né, no primeiro semestre. Só que ainda assim é muito difícil. Acho que eu me estendi um pouquinho, desculpa, na resposta. E assim, é difícil ser petiano na área de sistemas, né? Porque a galera reprova e para ser petiano não pode ter tanta reprovação. Então, tipo assim, no geral, já é vencedor por mais coisa ainda, né? A galera do PET Sistemas, enfim, é complicado. Não, agora imagina, tipo, quando eu entrei, né, eu fui no primeiro semestrezinho, logo de cara dentro do PET, aí o Renato falou, ó, você tem que ter mais de 7 para entrar. Eu falei, ih, gente, que essa matéria aqui não vai, não. Aí meu coeficiente foi 9,5 também, que eu cheguei assim, ó, que era para causar mesmo. Aí foi bem legal, mas muito por conta dos meninos, que já estavam, assim, 3 semestres na minha frente, me explicarem de um jeito bem fofinho, assim. Então, a conquista é nossa, pessoal, é nossa. Renato? Muito bom, pessoal. Boa noite. Parabéns aí a Marli, a Sandra, pelo relato. A gente... do lado de cá, né, os tutores, a gente tem noção, né, na verdade, a gente tem a gente assume algumas, né, alguns impactos que a gente imagina causar nos estudantes, né, mas depois de ouvi-las, né, a gente começa a pensar que, né, que esse impacto é muito maior, vai além realmente dos conhecimentos, né? Vai muito além da formação complementar que está lá preconizada na filosofia do PET, né? Então, quando a gente ouve de vocês o relato, a gente dá uma massageada no coração, porque exatamente a gente fala, poxa, a gente realmente está cumprindo, né? A gente acha que está cumprindo, mas depois de um relato, assim como vocês fizeram muito bem, né? Cada um na sua área aí, a gente volta a acreditar, né? Porque eu confesso que de vez em quando a gente desanima a ser tutor, né? Mas a gente vai lá todo dia, a gente tá lá por conta disso. Eu acho que isso é a principal formação, né? É a formação humana nos cursos de exatas, na computação, a gente tem uma tendência, né, de ser mais tecnicista. Então, eu acho que o PET tem esse papel e eu fico muito feliz de ouvir, né, que vocês têm essa preocupação. Eu queria falar um pouquinho também sobre essa questão, né, de às vezes a gente fica muito preocupado no planejamento, como a gente tem que tocar, né, toda essa questão do processo, mas, e depois de ouvi-las novamente, né, isso fica mais evidente, e é isso, sabe, essa questão de você ter um local na universidade, onde você pode ficar, onde você pode colaborar, onde você pode conversar, né? Independentemente de for uma dúvida da disciplina, você está ali, você tem um apoio, você está junto, né? É diferente né? A gente sabe que tem essa diferença, né? Eu espero que isso, no PET isso não tem, né? Então, essa horizontalidade aí, né, Júnior, que você trouxe aí, é isso, a gente tenta fazer em conjunto, a gente tenta entender melhor vocês tentam nos entender também, né? Eu acho que isso é uma jornada muito importante. Então, você ingressa num programa, você vai lá, você vai ficar na universidade, né? Você vai ficar ali colaborando com seus colegas, pensando em atividades, pensando em coisas diferentes, pensando, no nosso caso, em tecnologias, em como a gente pode melhorar, né? Como a gente pode receber os alunos
que chegam assim do ensino médio com deficiência, a gente sabe, nossa realidade é essa. Essa questão da evasão em curso de computação, ela não é só no Brasil, né? Ela é uma área que ela precisa ainda ser desmistificada, né? Então, o estudante do ensino médio, ele pensa a computação de outra forma. Então, a gente precisa desmistificar isso, né? A gente precisa levar a computação, e outros países já estão fazendo isso, né? Os países, principalmente os países que são destaques, países de primeiro mundo, já entenderam isso desde cedo, então a criancinha já desde cedo, ela já tem noções de lógica, né? E isso faz diferença na formação, né? A Marli falou da licenciatura em computação, é o único curso que não tem na faculdade licenciatura, mas eu acredito que em breve eles vão pensar numa licenciatura em computação. Então, assim, a gente pensa nisso. Então, assim, como é que o estudante chega? Ele chega do jeito que a Sandra falou, né? Então, ele chega meio perdido, ele chega... E aí vem a evasão, né? Então, a evasão, em geral, é por isso, pela falta de acolhimento, pela falta de entendimento, né? Então, a gente tenta tentar desmistificar a computação lá, né? Lá na escola, isso é papel também, a gente tenta, né, fazer isso. E eu, novamente, aí fico muito contente com tudo, também não vou me alongar muito. Quem tiver dúvidas, né, acho que depois o Júnior, você vai deixar isso tudo disponível, né, a gente está aí, tem a gente está no mundo das redes sociais, a gente tem os contatos, né, então eu tenho certeza que quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode perguntar para qualquer petiano, de qualquer grupo, que ele vai ter o prazer em sanar as dúvidas aí. Se você tiver também ideias, né, de parcerias, a gente sempre está aberto. A gente gosta de fazer, né, a gente como petiano, a gente gosta de estar misturado em outras áreas, né, isso é muito legal, isso traz um enriquecimento, né, a gente sempre está buscando isso, né, a gente está buscando uma formação complementar, de fato. Beleza, pessoal, um abração. Gente, falando disso, eu levantei a mãozinha aqui rapidinho. Como petiano, uma boa petiana, né? Para quem tiver interesse em curso de computação, para quem for menina e tiver interesse de curso de computação, mas também quem tiver bastante dúvida também pode vir, que a gente, né? Petiana. Enfim, eu me coloco à disposição aqui para poder ajudar quem tiver interesse, principalmente as meninas que forem de computação, tá? Eu sei que a gente tem que conversar mesmo, a gente tem que se unir. Então, eu vou ficar aqui um pouquinho depois, se o professor Júnior permitir, para a gente trocar contatos. E fico aqui à disposição para a gente poder conversar, para a gente desmistificar. Se precisar de ajuda com qualquer coisa em relação a isso, pode falar comigo, que a gente é de casa, pode vir. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Petianos, vamos lá. Dúvidas? Alex? É mais uma curiosidade, né? Vocês apontaram várias dificuldades que vocês, pessoais, né? Que vocês tiveram no decorrer desse caminho, que vocês percorreram. Eu queria saber se... Não, provavelmente tiveram essa dificuldade. Como que vocês conseguiram solucionar as dificuldades envolvendo o grupo inteiro? Porque a gente está na pandemia, assim, principalmente as pessoas que entraram agora, a gente não tem muito esse contato de estar próximo, de desenvolver as coisas próximas. Quando ocorriam alguns conflitos mesmo de ideias ou de relações interpessoais, como era solucionado essas questões? Bom, eu vou começar porque você imagina um PET de humanas, pedagogia e ciências sociais. Então, assim, imagina. Então, tinha muito debate, principalmente em relação à organização, porque pensa você escrever um trabalho científico a 3 mãos, sabe? Assim, cada um tem um ritmo de escrita, cada um tem seu ritmo de leitura, sabe? Então, assim, é muito difícil. E, Alex, esse é um ponto fundamental. É muito importante você tocar nesse assunto. Porque não é flores. O trabalho coletivo é muito difícil, cara. É muito difícil. Hoje eu trabalho no núcleo de gestão, que eu trabalho com mais 4 pessoas. Então, tipo assim, nunca é o meu trabalho, é o trabalho do núcleo.
Entende? E na maioria dos cargos que a gente vai ocupar no setor público, principalmente, a gente vai ter que lidar com conflito. É cada um no seu ritmo, sabe? Assim, você precisa dar conta de cumprir as coisas ali conversando. E não é demagogia, mas você só resolve conversando. Não tem. E assim, não é fazer fofoca para a tutora ou para o tutor, mas quando passa do nível, quase assim, de certa forma, vai para o nível de desrespeito, a própria atribuição do programa, porque tem aluno que não é petiano, é aluno. A gente tem isso. A gente tem muita gente no grupo que não é petiano, é bolsista. Não vamos também achar que é tudo mil maravilhas. Tem uma galera que está no PET, ou porque por status, ou por causa da bolsa, embora ela seja pouca, né? Tem disso ainda, gente, da galera querer estar no PET por status. Entende? Então, assim, tem isso. E aí você tem que produzir com essa pessoa. E não é fácil. Então, tem algumas coisas, assim, que você acaba, por respeito, né? Você conversa com a pessoa e tudo mais. Mas quando tem algumas coisas de descumprir mesmo as próprias normas do programa, ou descumprir... Sabe quando a tarefa vai ser prejudicada por causa da negligência da pessoa? Aí é caso mesmo de socializar o problema. Então, aqui, particularmente, a gente nunca teve problema em envolver a tutora nas coisas. Não digo só eu, porque eu acho que eu não me lembro de ter tido treta direta, assim, sabe? Porque a gente fazia as coisas e ia se ajustando nós mesmos. Eu ficava de cara feia, no outro dia no café já estava na paz. Tinha pouca rede social, assim, parece que faz tanto tempo, mas assim, a gente usava pouco o WhatsApp, entende? Porque a gente estava lá o tempo inteiro, então, tipo, a gente tinha que resolver as coisas na hora, assim, tipo, e a gente resolvia, mas alguns casos eu lembro da gente levar muito esporro da tutora, porque as tretas estavam gigantes, assim, sabe? Tipo, não cumpriu o prazo por causa de milindre de um ou de outro. Então é muito comum levar esporro, ou porque a gente não quis dedar alguém que não fez o negócio, ou, sabe, é muito comum isso, assim, é natural. Mas, no geral, e lógico, tem os subgrupos, né? A gente sempre vai ter familiaridade com um ou com o outro, com trio, com dupla, então isso é natural também. Mas quando a atividade é na galera, tenta resolver com o colega. Se não deu certo, filho, bota o tutor no meio que ele dá uma puxada de orelha ali, as coisas andam. Né? Por mais que a gente tenha muita autonomia, acho que o PET não dá para falar, o tutor dá muita autonomia para, né, no geral, para os petianos, mas quando essa autonomia está virando quase negligência, a gente bota na roda e tenta resolver. Mas é difícil, viu? Trabalhar em grupo é complicado, difícil. Mas quando o grupo é bom, as coisas ficam mais fáceis. Sandra? Complementando, né, um pouquinho do que a Marli disse, né, comunicação é essencial, foi isso que a gente tentou implementar no nosso PET, apesar de a gente não ter a dificuldade do remoto, né, na minha época pelo menos, comunicação é essencial, e a gente se organizou da seguinte forma, a gente começou a se dividir por projetos, então, tipo assim, não era... Quem era interessado no projeto, a gente fazia os times, né, os squads, modelo Google, Netflix, é assim que eles trabalham, né, Spotify principalmente, foi o Spotify que começou com, a equipe do Spotify começou com esse modelo ágil, e aí a gente começou a fazer o escancarado, assim, para pegar o ritmo. Então, no PET, a gente colou uma cartolina, colocamos 3 cartolinas, dividimos tarefinhas do que precisava ser feito, cada grupo de projeto se reunia, e a gente escrevia nos posts e colava ali o que era para fazer, o Kanban clássico, né? O que tem para fazer, o que está sendo feito e o que já foi terminado. Quando a gente começava a fazer uma tarefinha, a gente colava o post-itzinho na cartolina de fazendo e tal. E isso ajudou muito a gente a entender o nosso processo, um momento de adaptação. Depois disso, a gente migrou para a ferramenta do Trello. O Trello é muito legal, recomendo, ele é bem fácil de usar, tipo, bem tranquilo, é só colocar Trello, com 2 L's, se eu não me engano, no Google, que ele já aparece, onde você pode discriminar cada tarefa, você cria um quadro, pode criar esse modelo também, que é do Kanban, que funciona super. Por que a gente fez isso? Porque a gente estava com alguns conflitos internos de cobrança, então eu precisava entregar alguma coisa para a gente poder fazer outra coisa. E isso estava gerando muito atrito. E com o Kanban, todo mundo vendo o que tem que fazer,
a gente se preocupa mais do que é o do nosso do que o colega não tá fazendo, sabe? Então fica ali. Se tem alguma coisa atrasada, o tutor vê. E aí que a responsabilidade do tutor que é ir lá e conversar, falar assim, ó, isso aqui precisava ser feito. Então acho que a comunicação, esclarecer o que tem que ser feito bem claramente, assim, escreve bem destrinchado, bem para não ficar nada obscuro, assim, subentendido, sabe? Para também não ter aquela desculpa depois, não entendi o que era para fazer, porque isso aqui não foi bem escrito, sabe? E deixar claro em um lugar que todo mundo tem acesso. O Trello é ótimo para isso, recomendo super. Vamos lá, Léo, temos mais 15 minutinhos. Perguntas, Renato? o Léo mandou no chat, professor. Vou ler a pergunta dele. Como foi trabalhar com temáticas no ensino, pesquisa e extensão que vocês não estavam acostumadas? Acho que a palavra... Posso começar, Peli? Desculpa. Eu vou pegar o ritmo aqui, né? Acredito que a palavra é desafiador. Mas, como todo bom desafio, né, a gente se prepara antes, a gente planeja tudo antes, bonitinho, e organização é tudo, né? Vai lá, usa o seu Trello, coloca tudo que você tem que estudar, tudo que você tem que fazer, para você se sentir preparado numa temática que você não tem tanto domínio, ou, às vezes, não tem tanto interesse. Isso pode acontecer, tipo, às vezes você tem um tema que você ficou super interessado, achou que ia ser demais, e, na verdade, o tema acabou te decepcionando um pouco. Mas isso acontece, só que quanto mais a fundo você for, eu sempre fui assim, né? Quanto mais a fundo você for, mais você estudar, mais preparado você vai estar, né? E mais interessante aquilo vai ficando, porque vai ficando mais complexo, você vai dominando, vai ter propriedade de fala em cima daquilo que você tá trabalhando, sabe? E é isso, né, Pet? É isso. Ana? Boa noite, eu também queria fazer uma pergunta, e antes da pergunta, queria dizer que o relato de vocês é muito legal e motiva bastante a gente. Eu entrei no PET esse mês, em setembro, e eu queria perguntar para as duas, para a Marli e para a Sandra, qual o conselho que vocês dariam a si mesmas se vocês estivessem entrando no PET? O meu conselho seria aproveita mais as festas dos eventos, que eu não aproveitei coisa nenhuma. Eu era aquela idiota que ficava dormindo no alojamento com a tutora. E ela falava, vai, Marli, vai. Então, assim, o conselho, nunca tem evento que dá para ir. Então, quando conseguir uma grana para ir para o evento, aproveita a faculdade, sabe? Que é uma... Gente, eu sou uma pessoa de 28 anos que só estudou. Percebe? Então, essa dimensão... Lógico, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, enfim. Mas, assim, eu sou uma tiazona. Eu sou péssima em várias coisas, assim. E, assim, eu vejo a galera, eu trabalho no IF, né? A galera das atléticas, o pautorano, eu falo, cara, por que eu não tive isso, sabe? Eu não tive isso. Lógico, né? Tô falando pra vocês tocar o piseiro, mas, assim, aproveitem mais a universidade e a juventude que a universidade traz, independente da idade, a universidade ela rejuvenesce o nosso gás em alguns aspectos, né? Então, esse seria o meu conselho. Estuda até a hora ali, depois vai dar um rolê, vai aproveitar, sabe? Aproveitar mais. Então, meu conselho é nesse... Porque estudar, vocês já vão ser obrigados, querendo ou não, entendeu? Tipo, mesmo com motivação ou sem motivação, você vai ter que cumprir os requisitos ali. Tem coisa que... Tem dia que você vai estar inspirado, tem dia que você não vai. Você vai fazer na marra. Normal isso, em tudo. E Maria... Graça, isso porque a Marli não foi no Ecopet de Dourados, lá na Tribo do Já, né? Nós fomos lá no show da Tribo do Já, você lembra, né? Aí, ó. Salve Já! Em Dourados, eu não lembro. Você esqueceu, né? Lá no FGD, mulher. Não lembro, não. Nada. Tava Lembro, dormindo, não. certeza.
Então, ó, eu vou falar para vocês, não era só eu, não. Tinha o Lucas Rosso, o Igor, que era acho que ele era do PET Sistemas, eles eram da Engenharia Elétrica. Tinha 2 de Chapadão, do PET Fronteiras. Então, assim, todo PET tem uns 2, 3 cabeçudo que fica dentro dos alojamentos e não vai para as baladas. Sempre, todo PET tem. Então, assim, a gente ficava ali, sabe, conversa. Era muito bom também, né, gente? Não vou falar que é ruim. Porque você ficar sentado. Na educação física, eu lembro do Vitor, da Sara. A gente ficava sentado ali conversando, sabe? Não, a gente não era do. E tinha os porra louca também, mas assim, no geral, todo pet vai ter uns 2, 3 tiozão, assim. É bom, mas o meu conselho seria vai com a galera. Deixa o pau torar e no outro dia vai. Unir o útil ao agradável, né, Marli? Só não sumam, tá? Só não Ei, Renato, tirou da minha boca. Teve uma petiana minha que levou isso muito a sério em Brasília, né, Renato? Só isso. Pode ir, concordo plenamente. Pode ir, mas não subam. No outro pode dia. Ir, mas volta! Mas avisa! Nos eventos no outro dia. O tutor, né? Eu vou dar prova de vida aqui, tá? No outro dia, nos eventos, tava todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo nos eventos. Aí tinha uns 4 gatos perdidos, todos bem dormidos, com o olho, sabe assim? Então você conseguia reconhecer na palestra do dia seguinte quem tinha ido para a balada e quem não tinha. Então, assim, é isso. Né? É isso aí mesmo. Eu faço o conselho da Marli, o meu, que é muito importante. E para mim, quando no começo, eu daria um conselho, 2, que acho que é só. O primeiro só as mulheres vão entender. É porque eu levava o pet muito como se fosse tipo um trabalho, assim, sabe? Como se eu estivesse indo pro trabalho. Foi com essa cabeça, assim, quando eu entrei pro pet, até eu tirar isso de mim, demorou um pouquinho, porque eu tava num lugar um pouco mais, assim, um rolê mais Google ali, mais despojado e tal. Então eu ia de salto todo dia, carregar a máquina. Não deu certo, né? Então a gente não vai de salto. Primeira dica aí para quem for, né? Não vai. A outra é leva o colchonetinho antes, um pouquinho mais cedo, porque vai ter dia que você só vai estar o pó da rabiola e você vai querer tirar um cochilinho de meia hora só para não doer a cabeça mais, né? Computador. Leva o colchonetinho mais cedo que faz diferença. E persistência, né, gente? Tirando as brincadeiras, né? Persistência é tudo. Joane? Qual foi a experiência mais marcante que vocês tiveram dentro do PET? Sendo pesquisa, evento, qual foi a mais marcante que vocês lembram assim, de coração? Acho que a minha já falei um pouquinho, né? Foi quando a gente deu aula para a comunidade haitiana, que eles tinham uma realidade completamente diferente da nossa, né? E isso me marcou muito porque foi onde eu reconheci as bolhas. Eu venho de uma bolha social com as pessoas ao meu redor, que a gente tem contato com certas coisas que para mim é tão básico, como ter contato com um computador, e entender que existem outras realidades de outras pessoas, que não necessariamente precisa ser tão longe como vir imigrado do Haiti. Às vezes a pessoa que é de um bairro do lado do meu está nessa mesma realidade, está nesse mesmo momento, e tem empatia, né? Foi onde eu realmente entendi a palavra empatia e paciência, de entender, para poder ensinar. E não deixar aquilo ser uma realidade tão distante, né, se distanciar ainda mais, o abraçar, né, as outras pessoas. Então, como eu disse, né, na minha fala, a importância do PET para mim como profissional é uma, e para mim como pessoa, como cidadã, como mulher, é outra. E isso foi muito importante para mim como pessoa, assim, olhar, enxergar. Às vezes as outras pessoas tá do seu lado e tá tudo horrível, deu tudo errado para ela, e saber enxergar isso e poder ajudar e se doar para ela, sabe? A minha, assim, sabe, que muitas coisas me marcaram, mas a sensação que eu tive na minha primeira apresentação de trabalho, num evento,
o abraço que eu recebi da professora no final, porque a gente estava num... Enfim, sabe quando todo mundo faz pergunta no evento e você sabe responder? Aquele dia eu falei, cara, eu gosto disso aqui. E assim, é uma sensação, e isso era fruto da pesquisa individual. Então, essa sensação, sabe, nossa, eu tô aprendendo mesmo, sabe? É uma sensação que eu pingava assim de tanto suor, eu tava com muita vergonha, sabe? E era uma sensação, eu sinto ela agora, sabe? Você, quem não sentiu ainda, que tá bem no comecinho, vai sentir. É um peso. Depois você fala assim, que você, né, você acostuma. Mas a sensação de você terminar de apresentar um trabalho que você fez ali, sabe? Na sua pesquisa individual, que era a hora do PET, que a gente pesquisava o que a gente queria. E eu nunca esqueço, meu primeiro trabalho foi um artigo sobre o Paulo Freire. E aí a gente foi no evento da UniOeste apresentar, né? E a sensação de receber o abraço, e a professora Graça falando, tá vendo, Marli? O povo tudo do mestrado fazendo pergunta para você e você respondendo igual eles. Então aquilo para mim, eu fiquei, porque eu lia tudo aqueles livros difíceis, e para mim foi uma sensação que vocês vão sentir. Quem gosta dessa área vai sentir, é muito gostoso. Então me marcou demais. E depois daquilo ali, nossa, eu ficava escrevendo e mandava para a professora, vamos então ao evento, porque era uma coisa que me despertou outras coisas, sabe? Eu vi assim como que, enfim. E para finalizar, gente, enfim, essa memória me fez lembrar de uma frase, sabe, que eu li na época para fazer esse trabalho que hoje eu pego para ler, eu falo, Senhor Jesus. No primeiro ano de faculdade, né, você fala assim, não é possível. Mas tem uma frase que eu nunca esqueci, né, que é do Paulo Freire, que é: se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas. Eu acho que é isso que os tutores e que o PET, caso, né, atenda às suas finalidades, ele faz com a gente. Ele não nega a quem sonha o direito de sonhar. Então, assim, o conselho é: sonhem. Seja em seguir carreira acadêmica ou terminar a faculdade, sabe? Não importa o seu sonho, porque não vamos romantizar, entende? Não vamos romantizar que é tudo maravilhoso. Não é, mas assim, sonhem. Porque a partir do momento que a gente sonha, a gente tem do outro lado, com defeitos e com virtudes, os nossos tutores que estão nos dando o direito de sonhar, de um modo ou de outro, né? A gente, por estar na Universidade Federal, já é uma elite, e por estar dentro do programa de educação tutorial aí, que está resistindo desde a década de 70, a gente é mais elite ainda. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode, né? E, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Com todas as dificuldades, a gente faz parte de uma minoria. Então, assim, que a gente sonhe muito, que a gente sugue muito os nossos tutores, porque com certeza vale a pena, sabe? Vale a pena demais. Numa dimensão ou outra da vida, mas vale a pena, se você sonhar. Senão você vai ser só um bolsista e não vai ser um petiano. Acho que é isso. Chega, falei aqui, já desliguei o microfone. Renato? Tá mutado, prof. É a palavra mais falada, né? O seu microfone está desligado. Muito bom, Marli, parabéns, viu? Vai até amanhã, não vai acabar, né, Júlio? A gente vai poder bater papo aqui, né, a noite inteira. Não, estou finalizando já. A última fala vai ser a sua, para que a gente possa cada um ir para o seu rumo, cuidar da família, cuidar das atividades. E a gente. Mas tem o próximo, né? Oi? Mas já tem o próximo, já, né? Já tem o próximo. Acho que foi muito bacana essa experiência. Eu queria falar rapidinho só a respeito dos eventos, tá? A importância dos eventos. Acho que as meninas destacaram essa importância, mas é muito importante isso, porque é esse momento, sabe esse momento que eu comentei dentro do grupo, onde você fica na universidade, você tem essa oportunidade de trocar experiências. Nos eventos você vai fazer isso entre grupos, né? Entre grupos da mesma instituição, entre grupos da mesma região, entre grupos do Brasil inteiro, são mais de 800 grupos. Então, essa experiência é muito rica. Então,
façam de fato o que a Marli falou. Quando tiver um evento e você puder ir, vá. Vá, que você não vai se arrepender, você vai abrir a mente, você vai começar a pensar diferente, você vai começar a interagir, né, ver outras realidades. Essa experiência realmente com os haitianos foi demais. E eu fico falando isso aqui, pessoal, mas acho que a Graça e o Júnior vai falar, né, que a gente acha que a gente está ali, né, ensinando. A gente não está ensinando nada, a gente está aprendendo muito mais com vocês, né, com essas experiências do que... Né, e aí, com o tempo, a gente aprende isso, né? A gente aprende que, na verdade, a gente aprende com o coletivo, com as experiências de vocês. Isso é o que nos motiva a seguir, de fato, né? Você pode ter a melhor infraestrutura, o melhor prédio, o melhor computador, mas se você não tiver gente, né, pessoas realmente importantes fazendo ali, trocando essas experiências, né, só um monte de parede, só um monte de máquina, isso não faz nada, não evolui nada, tá? Júnior, jogando a bola aí para você, foi um prazer estar aí com vocês, né? Trocar novamente experiências com vocês. E no próximo a gente vai estar aí presente de novo. Maravilha. Saudade, Graça. Maravilha, Renato. Graça, Sandra, Marli, os meninos e meninas participantes. Eu acho que a Marli, eu vou pedir para você, se você puder, vou passar a palavra para a Ana. E depois da Ana, se você puder repetir a frase de Paulo Freire de uma maneira mais, né, lenta, que faz jus ao seu centenário, porque você tocou num ponto bastante interessante, né, que é no sentido do sonho e das possibilidades que a educação permite, né, e das possibilidades que o próprio PET cria por intermédio de um evento, conhecer pessoas novas, conhecer professores novos, universidades novas, né? O Interpet da UFMS, ele é em rodízio, a gente faz uma vez na capital, outra vez nos campos, para quê? Justamente para que as pessoas dos campos conheçam a realidade da cidade universitária e da cidade universitária conheça a realidade dos campos diferentes. Quando a gente vai para as outras universidades do Centro-Oeste, a gente vai... Nossa, mas tem coisa aqui que é melhor do que a minha universidade. Mas você olha, não, mas tem coisa que na minha universidade é bem melhor do que aqui. Como tudo é na vida, né? Na vida não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então você ganha de um lado e você perde do outro. E eu acho que você toca num ponto bastante importante, que é na questão do sonho, né? Eu trabalho muito com os meninos a ideia de escrever artigo. Bom, todo mundo, todo semestre no PET, todo subgrupo escreve um artigo. Se esse artigo é publicável, é outra história. O objetivo não é publicar, o objetivo é aprender o processo. Se o subgrupo teve uma condição de desenvolver melhor e publicar, ótimo, maravilhoso. Mas a ideia é aprender o processo. E quando eu digo isso, é porque escrever um artigo não é algo impossível que um aluno de graduação não possa fazer, que um aluno do PET não possa fazer. Mas também escrever um artigo publicável não é algo banal que você... De qualquer jeito você faz, vou escrever aqui da minha cabeça e eu faço e publico, né? Então é legal esse elemento. Bom, um artigo científico tem um rigor, que é possível um aluno de graduação com empenho, com dedicação, com zelo escrever, né? Não é qualquer coisa, mas ele precisa de um zelo. Mas também não é uma coisa que pertence a um grupo de abençoados, iluminados, que precisa ser doutor para escrever, né? O chegar sempre vai ser mais difícil para aqueles que vêm de uma classe socioeconômica menor. Sempre vai ser mais difícil, né? Sempre vai ser mais difícil. E não tem alternativa, gente. Em que pese a gente discuta a possibilidade, a importância de ampliar as condições, a importância de criar outros meios, mas quem vem do nível socioeconômico menor tem que dar mais, tem que ter sangue no olho para chegar mais. Agora, também não dá para dizer que basta ter sangue no olho, basta ter vontade que vai conseguir. Porque se o Renato não abre a oportunidade para a Sandra, talvez ela não tivesse chegado onde ela chegou. Se a Graça não tivesse apadrinhado a Marli, ou amadrinhado a Marli, dado, né, a mão, acolhido nos momentos que precisava, puxado a orelha no momento de desânimo, dado um empurrão e dado um abraço, mordido e soprado, né? Porque a gente, como tutor, faz isso, tem hora que a gente lá morde, vamos. Porque talvez alguém está mordendo a gente lá em cima também, né? Mas tem hora que a gente vai lá e assopra, a gente entende a pessoa enquanto ser humano. Então eu acho que ela é muito bacana essa fala, vou pedir para você repetir depois.
E eu gostaria de finalizar, então, esse encontro nosso com um vídeo curtinho do Galeano, né? Quando ele fala sobre a utopia a partir da ótica de Fernando Birri, que vai bem próximo da sua fala no que tange a Paulo Freire, né? Na questão do sonhar. A gente precisa sonhar em demasia, porque se a gente sonhar pequeno, né, às vezes o passo que a gente vai dar é pequenininho, então a gente sonha em demasia para tentar caminhar, né? Eu estudo políticas públicas, eu sempre digo, eu sei da limitação do Estado, mas eu sempre vou bater e apertar para o Estado que ele tem que dar. Porque se eu pedir pouquinho, ele já não me dá nada, né? Já não dá direitos sociais para a população, quase nada. Não sou eu que vou dizer para ele, tá bom, né? Você criou um parque em Campo Grande. Não, eu vou dizer, se criou um, ótimo. Agora precisa ir lá para a periferia para criar. Porque a gente precisa pensar longe para que a gente possa caminhar. Então, eu vou passar a fala para a Ana, depois a Marli pode repetir, por favor, a frase, e aí passo para a Graça para ela fazer uma fala final. Já encerro a minha fala aqui, agradeço a participação de todos e peço apenas que depois da fala da Graça, por último, aguardem 2 minutinhos para escutar a frase e ressalto a importância da avaliação da ação para que a gente tenha um feedback sobre ela, sobre a importância, né, dela ter sido realizado dessa maneira coletiva para que a gente avalie das próximas ocasiões. Ana, Marli e Graça, por favor. Bom, a minha pergunta vai mais sobre como conseguir os meios de participar desses eventos, na verdade, e como que funciona a distribuição desses recursos, porque eu tenho um relato que a Marli, a fala dela de participar dos eventos, de congressos, me relembrou muito isso, que em 2019 eu participei da FETEC e das premiações que meu grupo ganhou, que eu fiz um trabalho de história regional, foi ir para Santa Catarina, participar de uma feira chamada FEBIC, que aconteceu em Jaraguá do Sul. E, nossa, eu fiquei muito animada, porque eu nem esperava, assim. Eu lembro que no dia eu fiz com 2 colegas do trabalho, quando eu estava na FUNLEC Maria Lago, que hoje é Lourival, mudou de nome. E eu falei, nossa, depois que a gente ganhou o 4º lugar, falei, vamos embora, porque a gente não vai ganhar mais nada, assim, desencana, vai parar por aí. Vamos ficar satisfeitas e a gente tem que ir embora feliz, porque ainda a gente conseguiu algo. E, pela minha surpresa, a gente ganhou a viagem, a expedição ao Pantanal, pela FMS, que foi gratuita, no final das contas só pagamos R$50, mas foi, assim, algo super acessível, que aconteceu um pouquinho antes da pandemia, em janeiro de 2020, mas um pouco antes, a gente ganhou também para ir para a FEBIC, e a FEBIC aconteceu logo depois, foi em setembro, né? E a feira terminou mais ou menos ali no meio de julho. Então, quando a gente foi pedir auxílio à nossa escola para a gente poder viajar e participar da feira, a gente recebeu de cara um não da diretora. Ela falou que não tinha como, porque eram 3 alunas mais a professora que nos orientou, e a gente ficou muito chateada, porque a gente tinha se esforçado muito, a gente demorou mais de 1 ano para desenvolver esse projeto, a gente teve que viajar para o interior da cidade, enfim, tudo sob nossa responsabilidade, né, porque eu tinha 15 anos, então, nossa, eu tinha pouca noção, porque a minha escola nunca foi de incentivar muita pesquisa, sempre foi um ensino mais tradicional, e isso desmotivava, assim, quase ninguém lá pesquisava nada, ficava só naquilo, tipo, faz simulado sábado, faz simulado sexta-feira, decora, simulado de 100 questões e redação e aula integral, e esse tipo de cobrança, assim, mais para passar no vestibular, mas ninguém se importava com esse lado mais subjetivo, e eles não incentivavam a pesquisa de fato. Mas daí a gente teve que batalhar pra caramba para conseguir a passagem, pelo menos. E daí a gente foi na sede da FUNLEC, a gente conversou com o presidente pedagógico, a gente teve que elaborar uma carta, um monte de formalidade, assim. E no final das contas a gente conseguiu que a FUNLEC patrocinasse pra gente. A taxa de inscrição, que não era barata na época, não lembro o valor agora, mas era assim, tipo, mais de R$100 por pessoa. E a gente conseguiu também as passagens de ônibus para ir e para voltar. Apesar de a gente ter que arcar com os custos de alimentação lá e transporte, que não foi barato. Foi bem caro, assim, andar de Uber, porque era bem longe o nosso alojamento, que era o mais barato que tinha, da Arena Jaraguá. Então, a gente teve bastante gasto, sim. Mas como funciona para vocês, chegando à pergunta em si, que eu já falei demais,
para conseguir esses recursos, para conseguir viajar, vocês fazem algum tipo de vaquinha, ou vocês se planejam, ou vocês pesquisam um pouco antes os lugares mais acessíveis, as passagens mais acessíveis? Como que é? Tem tantas dificuldades? Ou é algo mais prático? É algo que vocês já se acostumaram, então vocês lidam com menos dificuldades, digamos? Como que funciona? No caso do PET Sistemas, né, a gente desde sempre, acho que até o professor Renato ajudou, né, a gente tinha a caixinha do PET, só que isso era uma iniciativa dos alunos, né, então sempre quando tinha algum evento mais longe, assim, que não dava para ir, ou então tinha alguém que realmente não tinha condições, a gente mandava, daí esse peteando ia, mas também toda reunião a gente sempre batia muito na tecla da consciência financeira, para a gente poder se organizar e já ir guardando uma graninha, porque, vai ter evento, a gente vai querer ir. Então, a gente sempre tinha essa integração aí para fazer esse tipo de coisa, só que era os alunos se organizando mesmo, né? E alojamento, normalmente a gente ficava no que dava, ou então os meninos mesmo, quando foram para Goiânia, eles ficaram em barraca, e aí, lá em Goiânia, o campus de Goiânia tem meio que uma floresta assim em volta, e tem uns macacos que roubavam as coisas, e foi bem, assim, é bem divertido as histórias que eles contam, que eles não podiam andar assim muito com o celular, porque os macacos pegavam, e se o macaco tinha que dar pro macaco, porque ele batia também. Era uma gangue, assim, um crime organizado de macaco, uma loucura. Mas, enfim, rendeu boas histórias, eles foram de barraca mesmo, e colocaram armário assim no campus, e do jeito que a gente vai e dá. Então, era emprestando colchão de ar um para o outro, quem tinha barraca emprestava também para ir, e acabava que a gente tentava mandar o máximo de gente assim, do jeito que se dá para ir, beleza, tá faltando, vamos inteirar, a gente faz uma vaquinha e manda, e vai. E todo mundo representa todo mundo. São poucos eventos que vai o grupo todo, né? Tinha algumas ocasiões que a UFMS dava um micro-ônibus e aí, né, passava nos cantos, dependendo do evento. Quando a gente foi para Santa Maria, foi um ônibus da UFMS, por exemplo. Então, depende. Aqui a gente também teve uma época a caixinha do PET, mas, no geral, a gente sempre pedia ou fazia rifa do Dia dos Namorados, sabe? A gente pede. A gente pedia muito, assim, sabe? E aí tinha alguns eventos, algumas pessoas pediam aquele auxílio que a UFMS dava para participação em evento, não sei se tem ainda também, sabe? Então, assim, eram fontes diversificadas de financiamento. Teve algumas viagens que a gente fez com custeio também. Eu lembro que a gente foi para Cuiabá, que a professora conseguiu alugar uma van, né? Aí nessa viagem foi top, nós ficamos no hotel com o dinheiro do custeio. Mas, no geral, quando é evento muito grande, tem alojamento, e aí tenta, de alguma forma, parceria com o transporte. Mas é difícil o evento que vai todo mundo, né? Você tem que selecionar aí. Mas a UFMS, eu me lembro de várias viagens que foi com van. Aqui no interior tinha o micro-ônibus, a gente usou pouco, né, professora? A gente pegava mais quando vinha de Campo Grande. Mas dá para ir, sim. A caixinha do PET é uma alternativa. Pedir parceria com a prefeitura, sabe? Às vezes a prefeitura não dá o recurso, mas ela pode emprestar o transporte, e não o escolar, né? Porque não pode o outro transporte, dependendo da distância. Então, assim, é organização. E pedir para a UFMS naquele auxílio participação em evento. Quando você tinha carta de aprovação do trabalho, eu consegui várias vezes. Não dá conta de tudo, mas dá para viajar com o dinheiro, sim. Então, o planejamento também é fundamental. Saiu a carta de aceite, já pede para o UFMS. Vai dar para ir, sim. Bom, então, como o professor Júnior falou, né, a frase que eu amo demais e lembro dela todos os dias, praticamente, é que se eu não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, eu não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas. Paulo Freire. Não neguem os sonhos, acho que é isso. Assim. Obrigada de coração, professora, pela oportunidade, né, por lembrar da minha existência. É tão bom quando você deixa de ocupar um espaço físico e ainda permanece na memória das pessoas, né? Então, o convite me deixa muito grato, professora, muito mesmo. Muito obrigada pela confiança de sempre. Te admiro cada vez mais. E força aí na condução dos trabalhos.
Desejo isso ao Júnior e ao professor Renato também, muito sucesso na condução dos grupos e que essas ações de integração elas aconteçam cada vez mais. Porque nesses momentos a gente se reconhece no outro, né? Eu me lembro de ser recepcionada por estudantes e a fala deles às vezes toca mais a gente do que a fala de um, né? Enfim, então assim, esses momentos aí entre estudantes, eu particularmente acho muito interessante para a gente se reconhecer no outro, assim. É bem bacana. Estou à disposição, gente, quem quiser conversar, sabe? Aqui eu trabalho no IF, então provavelmente eu vou atrás da Sandra, porque a gente tem vários projetos legais das poucas meninas que fazem curso técnico em informática e tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. Então provavelmente eu vou atrás de você para dar uma palavra de força para as meninas. E no geral, pessoal, que precisar, estou sempre à disposição. Um beijo, se cuidem e que em breve tenha algum Ecopet ou Interpet perto para eu conseguir ir xeretar lá e dar um oi presencial aí para todos. Até mais. Meninas, em nome dos grupos, agradeço muito vocês terem aceitado o convite. Foi muito bom ouvir vocês, né? Umas injeção de ânimo na gente, muitas coisas que vocês falaram, como diz o Renato e o Júnior. Então, eu agradeço de coração, foi muito agradável. E agradeço também a parceria, né, que a gente está tentando fazer, a gente está tentando PET integração. Então, nós estamos tentando fazer coisas juntos, compartilhar coisas, momentos como esse, né? Então, esse ano que a gente iniciou mais isso e a gente quer fazer muito mais, né? E vocês estão participando desse momento, que é um avanço entre os grupos, né? Embora não pegue a totalidade, mas devagar e aos poucos a gente vai. E ótimo os conselhos, né? As dicas, enfim, que vocês deram, né? Espero que muitos aqui presentes reflitam sobre isso, né? E realmente consiga aí trazer para a sua experiência também. Meninas, um beijo. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado, Júnior, obrigado, Renato. Obrigado eu, Graça, obrigado, Renato, obrigado, pessoal. Rapidinho o vídeo, vou pôr aqui, espero que também curtam a exemplo aí da fala de Paulo Freire. A partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad, damos una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Obrigado a todos, bom descanso, boa semana e seguimos então na luta aí. Um abraço, Marli, Sandra, que em breve possamos estar junto. O pessoal do Capacita PET, cola na Sandra num próximo proposta de curso. Valeu? Pedro? Sandra, você pode passar seu contato, por favor? Posso, inclusive já ia falar isso, né? Eu vou ficar aqui um pouquinho, então, se o senhor permitir, né, professor Claro, Júnior, ficar aqui um pouquinho depois que o pessoal sair, a gente conversa um pouquinho mais, eu já passo meus contatos, tudo bonitinho, inclusive para Marli, né? E de aproveitar aqui o gancho, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela palavra, por poder voltar, né, depois de tanto tempo, principalmente. Muito obrigada, professor Renato, por reativar por reacender essa chaminha do PET em mim. Até, que nem eu falei, né, eu vim toda uniformizada, tirei minha camisetinha da gaveta, e é isso. Bom,
Mais uma vez, muito obrigada a todos os professores pela participação, muito obrigada por todo mundo que está aqui. É muito, muito importante, tanto para mim como egresso, acredito que para vocês. Espero que tenha sido uma noite divertida e que tenha agregado em alguma coisa na vida de vocês. Então, mais uma vez, só tenho a agradecer mesmo. Beleza, pessoal? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Acho que o pessoal tá saindo aí, né? Se ele sair, cai a chamada. Passa aí, Sandra, fazendo favor. Não, mas tipo, pelo menos eu fico para segurar aqui o negócio. Pode ficar tranquilo. Eu vou passar o meu e-mail pessoal para vocês, a gente poder conversar. E aí, me mandem um e-mail bonitinho, depois a gente marca outra reunião, outra call. Ele tá aí na tela. Tá aí no chat, desculpa. Aí a gente consegue se organizar Muito bonitinho. obrigado. Imagina, gente. Mas uma vez petiana, sempre petiamos, né? A gente tem esse negócio de... E o seu Insta, né? O pessoal marcou na publicação. Tem meu Insta também, gente. Vai lá pelo Instagram. Certíssimo. Inclusive, dica aí, gente, para quem vai entrar em mercado de trabalho, esses dias um recrutador de uma empresa de uma faculdade daqui de Campo Grande, ele me mandou mensagem no Instagram. Falei assim, eu vi que você é desenvolvedora do seu perfil, você não quer fazer um teste com a gente? Falei, olha... Gente, eu vou ir, que eu combinei 8h30, eu vou pular boia na casa da minha irmã. Até mais, Marli, muito obrigada. Aproveitem, pessoal da computação. Foi Tão poucas pessoas que conseguem formar, e aí tem que aproveitar com quem conseguiu. Verdade. Prazer, Sandra. Até mais, gente. Imagina, foi um prazer para mim também. Abraço, rapazes. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Então, pessoal, aproveitando aqui, também já vou me retirando. Tenho o meu contato aí, sintam-se à vontade. Todos serão bem recebidos. E é isso, mais uma vez, muito obrigada a todos e até mais. Obrigado, Sandra. Até mais.